Diz assim a santa palavra do Senhor, a partir do verso de número 8. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações, as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre toda a terra. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Bendito Deus, nosso Senhor e Pai, estamos diante da Tua santa palavra, Deus. Pai, que o Teu Santo Espírito me auxilie para que eu possa proclamar a Tua palavra com temor e tremor e de forma clara, Senhor, para que o Teu povo possa compreender. De semelhante modo que o Teu Espírito prepare os corações para que possam receber a palavra e ela ser de bom proveito para edificar as nossas vidas. Nós oramos a Ti em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, ao sair da arca para um mundo inteiramente vazio e desolado, Noé e sua família foram comissionados por Deus para preenchê-lo e recivilizá-lo. Deus, por sua livre graça, estabelece uma aliança com Noé. Essa aliança está claramente descrita em Gênesis 9, verso 9, passagem que começamos a analisar na exposição anterior, onde fizemos a leitura do verso 1 até o verso 17 e deixamos do verso 8 ao verso 17 para que nós pudéssemos explorar mais a fundo a respeito das alianças. Nós sabemos que as alianças, ou pelo menos deveríamos saber com clareza, que as alianças são parte fundamental das Escrituras. E como esta é a primeira aliança explicitamente mencionada na Bíblia, quero abordar brevemente a promessa de Deus a Noé. E em seguida, buscaremos compreender como essa aliança se conecta ao contexto mais amplo das alianças bíblicas. Portanto, no sermão de hoje, primeiro examinaremos a aliança noaica, ou seja, a aliança que Deus estabeleceu com Noé, em detalhes, e depois responderemos a 3 perguntas importantes sobre as alianças em geral, que são: o que é uma aliança? Quais são os principais pactos e alianças presentes na Bíblia? E por que, em terceiro lugar,
porque esse tema é tão importante para nós. Eu vou estar saindo um pouco da ordem ao apresentar a aliança específica com Noé antes de responder essas 3 perguntas. Contudo, a minha intenção aqui é fornecer um exemplo concreto e específico de aliança, para que todos possam ter uma imagem clara em mente enquanto analisamos o conceito mais amplo das alianças bíblicas, ok? Então, isso será especialmente útil para aqueles que ainda não estão familiarizados com esse tema tão relevante nas Sagradas Escrituras. Então, na Bíblia, o primeiro uso do termo aliança, ele aparece em Gênesis 6, 17 ao 18, que já expomos aqui numa outra oportunidade. Antes do início do dilúvio, Deus disse a Noé: porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo o ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Nessa passagem, nós vemos que não nos é revelado o conteúdo específico da aliança. Apenas nos é dito que ela existirá, que ela será estabelecida entre Deus e Noé. Já em nossa passagem principal desta manhã, nós encontramos os detalhes dessa aliança, que são, em primeiro lugar, as partes da aliança, dos versos 8 ao 10. Meus irmãos, todas as alianças, como os veremos com mais clareza em breve, definem algum aspecto de um relacionamento entre duas partes, ok? Ou seja, pessoas ou grupos se relacionam através de alianças ou pactos. Por isso, um elemento essencial de qualquer aliança é uma declaração clara das partes envolvidas, certo? Então, quem exatamente está incluído nesse relacionamento? No caso desta aliança específica, a aliança que Deus fez com Noé, as partes envolvidas são especificadas de forma clara nos versos 8 ao 10, que nos diz o seguinte. Vamos lá, ler novamente. Se os irmãos puderem deixar as Bíblias abertas em Gênesis para ir acompanhando, nós vamos estar lendo com frequência. Então diz assim, a partir do verso 8: Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Então as partes envolvidas são Deus, Noé, seus descendentes e todos os animais que saíram da arca. Toda a criatura viva, todo o ser vivo está incluso nesta aliança. Segundo, os termos da aliança, verso 14, 15. Toda a aliança inclui uma lista de termos, de acordos, pelas partes envolvidas com um propósito específico. E também mutuamente benéfico. As duas partes, quando é firmada uma aliança ou um contrato, um acordo, as duas partes buscam se beneficiar disso, correto? Então, quais são os termos desta aliança? No nosso texto, meus irmãos, nós identificamos que nesta aliança específica,
Deus não exige absolutamente nada das partes envolvidas. Ela é constituída por uma promessa. Deus assume toda a responsabilidade e promete cumprir tudo. Deus declara o quê? Verso 14: quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. Graça. Assim, todas as criaturas vivas, Noé, sua descendência, os animais, todos os seres vivos se beneficiariam da promessa firme e graciosa que Deus acabou de declarar no nosso texto. Por isso, meus irmãos, essa aliança também é nomeada de aliança de preservação. Terceiro, o sinal da aliança, verso 12 ao 17. Nós encontramos, em terceiro lugar, esse sinal. As alianças geralmente possuem sinais visíveis, ou seja, indicações concretas do acordo que foi firmado entre as partes envolvidas. Ok? Então vejamos o que diz Gênesis 9, 12 e 13. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. Verso 13: porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, qual o sinal desta aliança? Claramente, o arco-íris. Assim como Deus havia destruído o mundo por meio da chuva, com o dilúvio, por meio do dilúvio, é então apropriado que o sinal de sua promessa, de nunca mais fazer isso, apareça junto com a chuva. De forma resumida, a aliança de Deus, que Deus fez com Noé e todas as criaturas vivas, é o que nós vemos aqui. A promessa era clara: nunca mais destruir o mundo com o dilúvio, e o arco-íris serviria como um sinal perpétuo dessa aliança. Então aqui nós temos um exemplo claro e concreto de uma aliança bíblica, de uma aliança na Bíblia, na Sagrada Escritura. Mas aqui, meus irmãos, surge uma pergunta: o que isso tem a ver conosco hoje? É uma ótima notícia saber que nós não precisamos nos preocupar em sermos destruídos por um dilúvio. Mas, no entanto, sejamos bem honestos, quem realmente se preocupa com isso hoje? E mesmo que apreciemos essa promessa em algum nível, a mesma não parece algo central para o Evangelho, certo? Então, qual a importância disso para nós? Para responder essas questões, precisamos ampliar então a nossa perspectiva. Precisamos olhar de um ponto de vista mais elevado para realmente compreender o significado das alianças na Bíblia e a sua relevância para as nossas vidas. Sendo assim, voltemos às 3 perguntas fundamentais que mencionei anteriormente. O que é uma aliança? Segundo, quais são os pactos e as alianças apresentados na Bíblia?
e porque essas questões são importantes para nós. Senhores, o que eu vou apresentar aqui é um resumo muito bem resumido da teologia do pacto. Para os senhores terem ideia, a maioria dos livros que tratam sobre esse tema vão de 200 páginas para frente. Ok? Então, o que é uma aliança? De uma maneira bem simplória, bem simples. Uma aliança é um acordo entre duas partes. Certo? Ou seja, duas pessoas ou grupos firmando um acordo que define aspectos de seu relacionamento. Contudo, o que realmente nos interessa aqui, o que realmente nos interessa hoje, é um tipo de aliança muito específico. É aquela aliança que Deus estabelece com o seu povo. Em Êxodo 6, verso 7, diz o seguinte: nós encontramos estas palavras de Deus. Deus está declarando o seguinte: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, e eu habitarei entre vocês. Desculpa, irmãos. Na teologia, frequentemente nós chamamos esse tipo de aliança de unilateral. Ou seja, esta aliança unilateral, ela também é frequentemente chamada de monergista. Os irmãos, não todos, mas eu acredito que a maioria já ouviram esse termo, monergista. Ou seja, isso significa que é uma aliança iniciada e garantida exclusivamente por Deus, nos seus termos, certo? Unilateral e monergista. Então, dessa forma, nós estamos falando de um acordo. Nós não estamos falando de um acordo entre duas partes iguais, onde há negociação de direitos e obrigações. Entendido? Não existe partes iguais nesta aliança. Pelo contrário, a aliança firmada por Deus com o seu povo, ela é essencialmente unilateral. Trata-se de um compromisso feito pela iniciativa soberana de Deus em relação à sua criação. O ser humano, nesse contexto, ele é o receptor da aliança, não o coautor dela. Esse caráter unilateral fica evidente no texto de Gênesis 17, verso 2, onde Deus novamente declara: farei uma aliança entre mim e ti. Note que o texto não reflete um acordo entre duas partes iguais, mas uma aliança estabelecida única e exclusivamente por Deus em benefício do seu povo, de acordo com a sua vontade e o seu propósito. Isso que é estabelecido aqui. Então, nosso objetivo é compreender os pactos estabelecidos por Deus com o seu povo e as alianças que revelam o seu plano para nos resgatar, redimir e salvar. São alianças que nos trazem de volta a comunhão com Ele, apesar de nossos pecados, de nossos delitos. Apesar de tudo isso,
apesar de nossa natureza obstinada em quebrar a sua santa lei. Nosso segundo ponto: quais são os pactos e as alianças que nós encontramos na Bíblia? A teologia da aliança ou a teologia pactual, conforme compreendida na perspectiva reformada, ela interpreta a relação de Deus com a humanidade por meio de dois pactos principais: o pacto das obras e o pacto da graça. As diversas alianças bíblicas funcionam como administrações desse segundo pacto e refletem então a revelação progressiva de Deus ao longo da história da redenção, culminando em nosso Senhor Jesus Cristo. Na teologia da aliança, a relação de Deus com seu povo, estruturada por pactos, enfatizam as suas promessas e as responsabilidades humanas. Então, primeiramente, vamos ver o pacto de obras, ou o pacto das obras. Esse pacto ele foi instituído no Éden, com Adão, nosso primeiro representante. Então, conforme nós lemos em Gênesis 2, 16, 17, este pacto foi estabelecido no Éden. Irmãos, Adão, como representante federal da humanidade, tinha a responsabilidade de obedecer perfeitamente a Deus para garantir a vida eterna. Contudo, em sua desobediência, Adão trouxe o pecado e a morte sobre toda a humanidade, e consequências terríveis sobre toda a terra, como o apóstolo Paulo explica em Romanos 5, 12 ao 19. Então, sobre o pacto de obras com Adão, a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, nos ensina o seguinte: o primeiro pacto foi feito com o homem, era um pacto de obras, no qual a vida foi prometida a Adão, e nele a sua posteridade sob a condição de perfeita obediência pessoal. E nos ensina mais. Ela continua: Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras, pelo qual o obrigou, bem como toda a sua posteridade ou toda a sua descendência, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Ele prometeu-lhe a vida sob a condição dele cumprir com a lei e o ameaçou com a morte no caso dele violá-la, e dotou-o com o poder e a capacidade de guardá-la. Meus irmãos, diante do que nós lemos aqui, desses dois artigos da Confissão de Fé, é importante ressaltar que os teólogos de Westminster nunca pretenderam que o pacto de obras fosse interpretado como um pacto de mérito, graça. Dessa forma, a quebra desse pacto por Adão não foi apenas uma violação de um pacto de obras, mas também uma ruptura com a graça soberana de Deus. Foi, acima de tudo, uma afronta e uma revolta pessoal contra a graça e a pessoa de Deus. Foi isso que Adão cometeu. Adão não transgrediu meramente uma regra.
ele desafiou a própria autoridade de Deus e rejeitou a comunhão graciosa que havia recebido da parte de Deus. Vejam, Adão recebia a visita de Deus Pai todos os dias. Essa perspectiva nos ajuda a entender a gravidade do pecado original e as suas implicações profundas para toda a humanidade. Em segundo, temos o pacto da graça. Em seguida, logo após a queda, Deus prometeu a redenção por meio de um redentor, conforme nos é anunciado em Gênesis 3,15, o que nós chamamos de proto-evangelho. E a partir de então, todas as alianças subsequentes, como as alianças com Noé, Abraão, Moisés e Davi, estão inseridas dentro desse pacto, dentro do pacto da graça. E elas nos revelam de uma forma progressiva o plano de salvação que alcança sua plena realização em Cristo. O pacto da graça é aquele em que Deus, o próprio Deus, determinou resgatar e reconciliar consigo mesmo todos aqueles que colocariam sua fé nele. Desde o início, este pacto foi fundamentado na iniciativa divina e em sua fidelidade para com pecadores eleitos. No Novo Testamento, então, aliás, no Antigo Testamento, participar desse pacto significava o quê? Acima de tudo, confiar em Deus. Para quê? Para enviar o Redentor prometido. O sinal de entrada no pacto era a circuncisão. E o sinal de permanência era a participação perpétua nas festas e a observância dos preceitos prescritos por Deus que apontavam para a obra da redenção, para a sua obra da redenção. No Novo Testamento, então, esse mesmo pacto assume a sua forma definitiva. Agora, significa crer em Jesus Cristo como o Salvador prometido, aquele que é o cumprimento das profecias. E o sinal de entrada é o batismo, que aponta para a nossa união com Cristo. E o sinal de permanência é aquilo que nós praticamos todos os domingos. A participação perpétua na ceia do Senhor, que reafirma a comunhão com Deus, a comunhão de Deus com o seu povo e a nossa comunhão com o nosso Deus. Então, meus irmãos, as alianças em suas diversas formas e administrações, o pacto da graça, ele permeia toda a Sagrada Escritura, apontando para a unidade do plano redentor de Deus que culmina em Cristo. Essas alianças destacam duas verdades fundamentais. Primeiro, a unidade do plano de redenção ao longo de toda a narrativa bíblica. E em segundo, o caráter imutável de Deus, que cumpre suas promessas fielmente.
Com isso chegamos ao nosso segundo ponto. A exposição das alianças, ou das principais alianças que nós encontramos na Bíblia. Então nós já consideramos a aliança com Noé, em Gênesis 9, 8 ao 17, e resumindo bem rapidamente, essa aliança é uma aliança de preservação dentro do contexto do pacto da graça. Deus promete preservar a criação apesar do pecado humano, garantindo que o plano redentor pudesse se desenvolver. Ok? E o sinal dessa aliança, o arco-íris que aponta para a misericórdia divina. A segunda aliança que encontramos nas Sagradas Escrituras é a aliança abraâmica. E como o próprio nome sugere, é a aliança que Deus fez com Abraão, descrita no início de Gênesis 15, também em Gênesis 17 e resumida em Gênesis 12, que está escrito o seguinte, verso 1: O Senhor disse a Abraão, capítulo 12 de Gênesis: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Verso 3: abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Novamente nós identificamos aqui claramente que é Deus, unicamente Deus, declarando algo em favor do seu povo. Nessa aliança, vemos que de toda a terra, de todos os seres viventes, os seres humanos daquela época, Deus escolheu abençoar Abraão e sua descendência. Abraão tinha algum mérito nisso? Mas essa bênção, meus irmãos, não era apenas para ele ou para seus descendentes. Abraão foi escolhido para ser uma bênção para toda a terra. E nós vamos entender o porquê disso. Tudo o que foi exigido de Abraão foi o seguinte: primeiro, crer em Deus. Como vemos reafirmado em Gênesis 22, verso 16 ao 18, onde a fé nos é revelada eminentemente como seu pré-requisito. Segundo, o sinal da aliança. A circuncisão é o sinal e o seu selo, que apontava, simbolizava a sua inclusão na aliança e a separação do seu povo para Deus. E também, em terceiro lugar, nós temos promessas centrais. Deus promete uma terra maravilhosa para Abraão. Deus promete uma descendência incontável. Deus disse que ela seria como a areia da praia. E Deus promete bênção. Abraão é chamado para ser o pai da fé, e então o seu chamado reflete a eleição soberana da parte de Deus. Meus irmãos, esta aliança, a aliança de Deus com Abraão, ela é central na narrativa bíblica. Por quê?
é com Abraão que a promessa do Evangelho ganha uma extensão maior. O Evangelho, primariamente, ele é apresentado em Gênesis 3,15. E aqui, então, o Evangelho, ele ganha uma extensão, ele é ampliado. E a bênção prometida era Jesus. A base da salvação no pacto da graça. Certo? Então, o Evangelho, ou seja, a essência da mensagem evangelística, que é o quê? Salvação pela graça, já era conhecida desde os dias de Adão, na forma de fé em Deus e nas suas promessas para a salvação, sem a qual ninguém poderia ser salvo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ainda não havia se tornado público, como no caso aqui que é apresentado para Abraão. A terceira aliança explicitamente nomeada na Bíblia é a aliança mosaica, a aliança que Deus estabeleceu com Moisés no Sinai. Note que essa aliança, ela não substitui, ela não vem para substituir a aliança abraâmica. Essa aliança, quando ela é estabelecida entre Deus e Moisés, representando o seu povo, o povo de Israel, ela vem para ampliar ainda mais aquilo que foi anunciado a Abraão. Aquilo que foi dado a Abraão. Essa aliança está claramente expressa em Êxodo 19, do verso 5 ao 6, onde Deus declara o seguinte, verso 5, diz assim, lá em Êxodo 19, agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, dentre quê? Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O que era exigido de Moisés? O que era exigido do povo de Deus nesta aliança? Fé, confiança em Deus. Fé essa, confiança essa, que era demonstrada por meio de quê? Da obediência à lei que foi entregue a Moisés. É isso que significa obedecer os seus mandamentos. Obedecer a sua lei significa demonstrar fé. Não significa que a salvação é pela prática da lei ou pelas obras, mas pela fé. Então, esta lei, esses mandamentos que foram entregues a Moisés, eles são detalhados nos capítulos 20 ao 23 de Êxodo, incluindo os 10 mandamentos que nós lemos aqui todas as manhãs. E os termos desta aliança eram bem claros. Primeiro, se obedecessem, Israel seria uma nação livre, próspera e abençoada na terra que lhe foi prometida. Segundo, se desobedecessem, enfrentariam a escravidão, o exílio e a perda das bênçãos. E o sinal da aliança era a guarda do Shabá, o dia de descanso, o dia do Senhor.
e a obediência à sua lei. Este era o sinal dessa aliança. Então, esta lei, meus irmãos, é entregue a Moisés visivelmente em forma de uma aliança. Ela terá uma dupla função. A primeira função desta lei é a seguinte: apresentar todas as exigências de Deus para a relação entre ele e o seu povo. A primeira função da lei: apresentar-nos aquilo que é exigido de nós da parte de Deus. Essa é a primeira função da lei e sempre foi essa. Ou seja, a lei foi concedida para os crentes judeus que foram redimidos do Egito. O Egito é um símbolo do mundanismo e da escravidão. A segunda função dessa lei era, ou é, pregar o evangelho por meio de leis, tipos e símbolos. A segunda função da lei é pregar o evangelho, apresentar-nos o evangelho, de forma pois essa lei, qual a forma que essa lei prega o evangelho? De que forma? Ora, lei e evangelho parecem duas coisas altamente contrárias, ou pelo menos foi feita parecer. Não é isso que muitos fazem? Muitos nos dias de hoje rejeitam a lei para ficar com o evangelho, mas evangelho e lei são indesassociáveis. Evangelho e lei não são antagônicos. Evangelho e lei fazem parte um do outro. A lei sempre esteve a serviço da graça, meus irmãos. Veja, quando Paulo a chama de pedagogo, em Gálatas 3:24, ele está dizendo que a mesma tem a função de conduzir os eleitos a Cristo, e que o fim da lei é Cristo. Isso está declarado claramente lá em Romanos capítulo 10, verso 4. Como esta sendo o seu alvo, comunicar o evangelho, apresentar Cristo, nos conduzir a Cristo. Essa é a maneira da lei pregar o evangelho. É por isso que eu já falei algumas vezes aqui que a Bíblia, a Sagrada Escritura, ela não é uma série de histórias desconexas. Do início ao fim, ela aponta para Cristo. Ele está presente desde o Éden. A lei indicava que o injusto era salvo por um substituto. Não é isso? Que uma vítima inocente, um cordeiro perfeito, sem mácula, era sacrificado no lugar do pecador. Não era isso que acontecia? A lei exigia derramamento de sangue para expiação de pecados. Ora, se é por sangue, então é por fé. Se é por fé, então é pela graça. Se é pela graça, então essa é a mensagem do Evangelho. Assim sendo, a lei mostra nossa miséria, a nossa fraqueza, para que recorramos à graça salvadora encontrada somente em Cristo Jesus. A quarta aliança que encontramos explicitamente mencionada é a aliança davídica.
estabelecida com Davi, registrada em 2 Samuel, capítulo 7, verso 1 ao 17. Essa aliança continua sendo o desenvolvimento da aliança abraâmica. Deus fez promessas grandiosas a Davi, estreitando o foco na linhagem real de onde viria o Messias e revelando aspectos de seu governo eterno. Os irmãos estão percebendo que eu estou ficando quase sem voz. Então, me deem um desconto. Primeiro, meus irmãos, no texto é mostrado que Davi seria estabelecido como príncipe sobre Israel. Verso 8. Segundo, ele mostra que Deus eliminaria os inimigos de Davi e garantiria a segurança de Israel. Verso 9. Ainda no verso 9, Davi teria um grande nome, lhe é prometido, que ele seria honrado entre as nações. Deus estabeleceria uma terra de paz perpétua para Israel, mas uma promessa grandiosa, por meio do reinado de Davi. Verso 10. Deus ainda construiria uma casa para Davi, estabelecendo a sua linhagem perpetuamente. Verso 11. E Deus promete ainda que o reinado de Davi seria eterno. Mas espera aí, Davi está reinando até hoje? Não. Seu reinado durou apenas 40 anos. Seria eterno com a sua descendência reinando para sempre. Verso 12 e 13. E por último, Deus promete que seria um pai amoroso para os descendentes de Davi. Promete que iria corrigi-los com disciplina amorosa, mas sem retirar, sobretudo, a sua misericórdia. Verso 14 e 15. Da parte de Davi, ele e seus descendentes deveriam confiar em Deus e demonstrar a sua fé. Por meio de quê? Por meio da sua obediência aos seus mandamentos. Somente isso foi exigido de Davi e de seus descendentes. Absolutamente tudo até aqui aponta para Jesus Cristo, o descendente prometido de Davi, cujo reinado é verdadeiramente eterno. Em Cristo vemos o cumprimento perfeito das promessas feitas a Davi, tanto para Israel quanto para todo aquele que confia no Senhor. A quinta e última aliança que encontramos nas Sagradas Escrituras é chamada de Nova Aliança. Mencionada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Essa aliança, meus irmãos, foi predita no Antigo Testamento, particularmente em Jeremias 31, nos versos que foram lidos, lindamente, perfeitamente escolhida pelo presbítero Marcos, para ler na nossa liturgia. Jeremias 31, do verso 31 ao 34. Onde Deus promete estabelecer uma aliança na qual Ele mesmo escreveria sua lei no coração do seu povo. E fazendo o quê? Faria o quê? Mas que Deus promete, perdoando-lhes os pecados e garantindo um relacionamento íntimo e eterno com Ele.
No Novo Testamento, então, Jesus ensinou sobre a nova aliança durante a última ceia, dizendo, Lucas 22, 20, esse texto é maravilhoso. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O apóstolo Paulo, meus irmãos, e o autor de Hebreus, deixar claro, explicam essa aliança com profundidade. Em Hebreus 8, que também foi lido na nossa liturgia, nós vemos uma apresentação cuidadosa da nova aliança. O autor dos Hebreus, ele nos explica que essa nova aliança não depende de esforço humano, mas é sustentada pela graça de Deus. Ele ainda nos diz que ela oferece o perdão pleno e definitivo dos pecados por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E ele continua dizendo que ela nos garante acesso direto a Deus por meio de Jesus, o seu Filho, que é o mediador perfeito dessa aliança. Quando Jesus e os apóstolos falam de uma nova aliança, presta atenção, eles não estão enfatizando algo diferente da promessa que foi feita a Abraão. Veja lá depois em Romanos 4, verso 13 e 14, e também em Gálatas 3, verso 18 e 22. A nova aliança é o maravilhoso cumprimento da promessa feita, primeiramente em Gênesis 3,15, e mais claramente feita a Abraão, ou seja, a plenitude da promessa na qual esperavam verdadeiramente os crentes do Antigo Testamento. Pois Paulo ensina que os crentes do Antigo Testamento, aos crentes do Antigo Testamento foi anunciado o Evangelho. Está lá em Gálatas 3,8. Meus irmãos, vejam, isso quer dizer que eles tinham a mesma fé e esperança de salvação pela graça e não pelas obras. Ora, os crentes do Antigo Testamento não esperavam a plenitude da aliança na expectativa de serem salvos, pois os mesmos já desfrutavam da salvação no sentido mais pleno. Ela apenas nos é oferecida no Novo Testamento de uma forma mais clara, de uma forma mais explícita, evidente e mais maravilhosa. Bem-aventurados que somos. A nova aliança é o próprio corpo representado pelas sombras dos tipos e símbolos que eram figuras da realidade trazida com a nova aliança. E então, por que essas questões são tão importantes para nós hoje? Esse é o nosso terceiro ponto. Essas questões são importantes para nós por pelo menos 3 razões. Anote. A primeira razão é identificar e compreender corretamente os pactos bíblicos. É essencial para compreender a narrativa bíblica. Segundo, para tirar conclusões teológicas corretas. E terceira, aplicar corretamente as Escrituras em nosso cotidiano, em nossa vida diariamente. Essa perspectiva pactual, a perspectiva correta das alianças feitas da parte de Deus para com o seu povo, é de suma importância. O conceito reformado do pacto
ele estabelece uma unidade tão forte, meus irmãos, tão maravilhosa entre os livros do Antigo e do Novo Testamento, que podemos perceber claramente em ambos o mesmo Deus, as mesmas promessas, a mesma graça, o mesmo Salvador, a mesma regeneração, conversão e justificação pela fé, a mesma lei de Deus dirigindo o comportamento e fortalecendo o quê? A santificação para uma mais íntima comunhão com Deus. A mesma pregação contra o pecado. A mesma pregação contra a incredulidade do povo. O mesmo Espírito operando na vida daqueles que foram regenerados. Isso está explícito, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança. Há muito a ser explorado nesse tema, meus irmãos. Como mencionei antes, é um resumo do resumo. Mas quero concluir apenas com 3 observações cruciais para este sermão, que tem sido a base de toda a nossa reflexão, de toda a nossa exposição nessa manhã. A primeira delas é que todos os homens falharam. Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e tantos outros, assim como nós, não conseguiram e não conseguirão manter perfeitamente os termos da aliança com Deus. Segundo, o nosso Senhor Jesus não falhou e não falha. Portanto, a chave para entender as alianças e aplicar tudo o que ouvimos até aqui nesse sermão é que todas elas apontam para Jesus, o verdadeiro e definitivo cumpridor de todas as alianças, de todas as exigências de Deus. Ele é o verdadeiro cumpridor da aliança. Ele é o Messias verdadeiro. Ele é o verdadeiro descendente de Abraão, a linhagem real de Davi. Terceira observação é que tudo isto, veja, tudo isto sendo a manifestação da graça desde o princípio, significa que a história do pacto da graça consiste numa aproximação cada vez mais clara e nítida do sacrifício de Jesus e das suas bênçãos. E que essa aproximação, por mais obscura que tenha sido no passado, sempre foi eficaz para conduzir o pecador a Cristo e para assegurar-lhe o direito de ser herdeiro da promessa. Devemos nos lembrar que, mesmo sendo sombra do passado, essa revelação, hoje concreta e presente, era a sombra do próprio Deus, graciosamente salvando o homem. Em tempo algum, Deus mudou a sua promessa ou revogou a sua aliança. Em momento algum. Depois da queda, o homem sempre foi salvo pela graça, e até mesmo antes. Se olharmos ainda mais adiante, veremos que promessas ainda mais ricas desfrutaremos. Quando nossos corpos glorificados e livres de toda a corrupção farão parte de uma nova realidade celestial e eterna,
contemplando Jesus face a face. Louvado seja Deus, de quem todas as bênçãos fluem. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém e amém. Vamos nos pôr de pé. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Bendito Deus, Senhor e Pai, nós louvamos o Teu nome. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que foi exposta diante de nós. Deus, que ela seja aplicada pelo Teu Santo Espírito e venha dar frutos de justiça. E que a partir de hoje, Senhor, venhamos viver ainda mais diligentes, Senhor. Observando a Tua graça maravilhosa, a Tua misericórdia que nos sustenta e sendo eternamente gratos, porque fomos reconciliados contigo em Cristo Jesus. Éramos inimigos, filhos da ira, Senhor. Mas Tu nos comprou com preço e preço de sangue. Louvado seja o Teu nome. Amém.